Palavra de Deus para nossos corações, possamos se alimentar da palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o título diz: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. O versículo 1 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite os criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundos aos homens? Aleluia! O apóstolo Paulo, ele está ministrando esta palavra para os irmãos na época, né? E ele está dizendo que há 3 anos atrás ele ministrou uma palavra mansa, suave. Ele alimentou aqueles irmãos ele coloca alimento como um leite. Por quê? Porque eles estavam ainda meninos em Cristo, ou seja, eles eram novos convertidos, né? E viviam ainda uma vida carnal, vamos colocar desta maneira, né? E eles não poderiam, neste momento que ele está semeando esta palavra, ele diz que, de 3 anos passados já, ele diz que nem tampouco agora vocês estão, assim, amadurecidos para receber o manjar, que é a palavra de Deus. Esta é a verdade, né? E ele está dizendo que eles ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, pois, porventuras carnais, ele está dizendo, né? E ele diz ainda, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ele está perguntando, né? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo planta, semeia a palavra, esta palavra viva, santa e verdadeira. Apolo rega. E ele está dizendo, quem somos nós, né? Ele está dizendo que ninguém deve se exaltar, verdade é essa, quando está ministrando a palavra do Senhor. Na verdade, somos ministros, cooperadores, ele diz, somos cooperadores, e quem está recebendo a mensagem são... Deixa eu encontrar... Fugiu agora, mas daqui a pouco eu encontro. Somos cooperadores na obra de Deus, ministros, para semear a palavra do Senhor. E quem está ouvindo são a lavoura, né? Que está recebendo a mensagem, que é a semente para crescer, porque quem faz crescer é Deus. Esta é a verdade. E o que acontece? Eles ainda não estavam amadurecidos na fé.
E o servo de Deus, ele precisa sim estar amadurecido na fé, espiritualmente falando, né? Ele precisa estar amadurecido, se alimentar mais a cada dia, né? Diz a palavra de Deus que precisamos meditar dia e noite, né? E que possamos fazer assim para que possamos ficar fortalecidos, alimentados e crescer a cada dia, né? Na presença do Senhor, não para se exaltar de maneira nenhuma. Quando o servo de Deus ele está ali fazendo desta maneira, se alimentando constantemente da palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor, a cada dia que passa ele está amadurecendo espiritualmente. Esta é a verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é preciso isso, porque ele não poderia alimentar os irmãos, esses irmãos, com o manjar, que era justamente uma palavra mais dura, mais forte, né? Neste momento, porque eles ainda viviam na prática da carne, sentindo inveja, entrando em contendas e por aí vai. Hoje em dia, meus amados, observamos que ainda, infelizmente, eu digo infelizmente, existe ainda pessoas, irmãos, que ainda de tantos e tantos anos que aceitaram, que se converteram, que estão caminhando, né? E ainda, infelizmente, sente inveja do outro, entra em contenda até mesmo com a palavra do Senhor, com outro irmão, né? Vive em dissensões, né? E fazem até mesmo acepção de pessoas, né? Coisa que não deveria existir. Desprezam uns aos outros e não levam no seu coração, a verdade é essa, o que o Senhor Jesus, ele manda todos aqueles servos fazerem. No livro de João, capítulo 15, onde o Senhor Jesus, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Este é o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus deixa para cada um de nós. E o que devemos e precisamos fazer? Viver em união, irmãos com irmãos, né? Fazendo a vontade do Senhor e não entrando em contenda, não discutir com o irmão, não se julgar melhor, mais sábio que o outro irmão. Esta é a pura verdade. É o que precisamos fazer, ser obediente, não somente conhecer a palavra do Senhor, mas é viver a palavra do Senhor Jesus, a cada dia, a cada momento. É o que devemos e precisamos fazer. Quando encontramos um novo convertido, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, precisamos ajudar, abraçar, né? Instruir da melhor forma possível, né? Da melhor maneira possível. Não estou me colocando aqui como sábio, como muito conhecedor da palavra de Deus, ainda estou me alimentando também, né? Estou aprendendo com o Senhor Jesus a cada dia, me alimentando da palavra do Senhor, deste alimento que é vivo, santo e verdadeiro. É o que devemos fazer para que possamos instruir, né, semear a palavra nos corações. E aqui ele está dizendo justamente isso, que naquela época ele estava ali ministrando aquela palavra, sustentando eles com leite, que era uma palavra mais suave, mais branda, né? E não podia alimentar com manjar, porque eles viviam a vida ainda carnal. É o que ele está dizendo. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões,
Infelizmente, ainda existe isso, como eu falei anteriormente, coisa que de maneira nenhuma deveria acontecer entre nós, né? Não, de maneira nenhuma, não devemos sentir inveja porque alguém está ministrando, porque alguém está semeando a palavra, porque alguém está louvando, né, ao Senhor, de maneira nenhuma. Não devemos entrar em contenda, discutir, mesmo usando a palavra do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que é para não entrar em contenda. Porque quem ainda vive esta vida, está vivendo ainda a velha vida. E a palavra do Senhor, ela diz que, a respeito daquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo em nossas vidas, devemos e precisamos fazer coisas novas. Devemos ser de verdade transformados pelo poder do Senhor Jesus e não viver mais brigando, discutindo, entrando em contenda com ninguém, sentindo inveja de ninguém. É fazer a obra, é trabalhar para o Senhor Jesus e ser unidos. Assim, irmãos como irmão. Amar ao nosso próximo, como o Senhor Jesus nos deixa este mandamento. Não adianta, volto a repetir, diz a palavra do Senhor, não adianta conhecer, viver tantos anos e dizer, eu sou um servo do Senhor, eu estou com o Senhor Jesus, e continuar vivendo uma vida desta maneira, com inveja, entrando em contendas com alguém, discutindo sem necessidade. Precisamos viver. Esta é a mensagem que eu trago para o seu coração e o meu, que possamos se alimentar desta palavra. E precisamos sim ser a cada dia mais e mais assim como eu falei anteriormente, alicerçado ali na fé. E não meninos na fé, como o apóstolo está dizendo. Devemos e precisamos ser amadurecidos espiritualmente. É assim que a palavra está nos ensinando. Que você possa receber essa mensagem no seu coração e ser alimentado da palavra do Senhor no seu coração hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém?